TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023 e está no ar mais uma edição do Direto da Redação, com as informações do Parlamento e as notícias da nossa cidade. A gente já começa mostrando o trabalho na Câmara Municipal de Fortaleza. Pautas importantes passaram pelo plenário, foram discutidas pelos parlamentares da Casa do Povo. Quem acompanhou os trabalhos legislativos foi a repórter Isabelle Carini. O pequeno expediente iniciou com o pronunciamento do vereador Danilo Lopes do Avante, que falou sobre saúde. Em seguida, Ronivaldo Maia assumiu a tribuna e lamentou o fato ocorrido com o mestre Nena. É lamentável nessa casa a minha vontade de poder, na minha fala, expressar a solidariedade da Câmara Municipal de Fortaleza ao mestre Nena, né, conhecido assim, com tudo que ele representa para a cultura no estado do Ceará. Mestre Nena, com mais de 71 anos, passou por uma situação no mínimo desagradável. E isso não pode ser naturalizado. Nós estamos falando de uma abordagem, no mínimo desastrada, da Polícia Militar do Ceará, que aí nos relatos que a gente pôde ver do próprio mestre Nena, sem propósito, né, a maneira dessa abordagem. Lamentável porque, na verdade, dessa família que tem como mestre, como pai, o nosso mestre Nena, a gente sabe perfeitamente se tratar de uma família ordeira, de um povo simples e humilde que merecia por parte do Estado outro tratamento. Todos nós merecemos o tratamento correto. O tema violência doméstica também foi abordado na fala do vereador Ronaldo Martins, do Republicanos. Até preocupante, porque praticamente uma mulher vem sendo morta por dia nesse início já de 2023. Então isso é preocupante. Chegamos ao número de 17 mulheres mortas nessa questão de feminicídios. Nós convocamos aqui tanto a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado, para que possam investir mais na questão da Delegacia de Defesa da Mulher, para que possam criar novas delegacias e darem condições das delegacias já existentes de auxiliar essas mulheres, encorajá-las, terem equipamentos, terem condições e pessoal, para que possam dar aí essa assistência a essas mulheres. Mulheres que precisam de medidas protetivas, mulheres que precisam aí que o ex-companheiro, o ex-namorado, o ex-marido venham a ser presos e afastados aí da sociedade porque estão sob ameaça. Já sobre os pronunciamentos do grande expediente, o vereador Raimundo Filho do PDT destacou o reconhecimento dos agentes de saúde e agentes de endemias pelo presidente Lula, agora como profissionais da saúde. Que considera agora os profissionais, agente de saúde comunitária, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias como profissionais de saúde, que eles ainda não eram considerados como profissionais de saúde. Isso dá também direito a que eles possam acumular cargos, né? E a valorização dos profissionais. O ano passado o prefeito Sarto já sancionou a lei do piso salarial, que aumentou de R$ 1.550 para R$ 2.224, com aumento de 56%. Então, isso é a valorização desses profissionais. Educação foi outro tema em destaque. Professor Enilson, do Cidadania, falou sobre a iniciativa da Prefeitura de Fortaleza para ampliar o número de creches na capital. E eu acredito que é possível, dentro dessa Casa Legislativa, nós ampliarmos essa parceria com a Prefeitura de Fortaleza, o atendimento, o suporte que é dado pela Prefeitura. E essa casa eu acho que tem o dever de poder dar assistência a essas instituições. Para você ter ideia, essas instituições fazem o trabalho tão bom quanto os 6, que também é um trabalho formidável que a Prefeitura de Fortaleza faz com as creches, que são de tempo integral. Essas crianças passam nas instituições o dia inteiro, de 7 horas da manhã às 17 horas, fazem 5 refeições. Os funcionários têm um carinho enorme por nossas crianças. E sobre a principal matéria tratada na Câmara Municipal de Fortaleza, que é o projeto referente à isenção da taxa de resíduos sólidos aqui no município, um pedido feito à casa pelo prefeito José Sarto. O assunto foi tratado ontem em uma reunião conjunta das comissões de Legislação e Orçamento, onde os vereadores iriam apreciar as emendas ao projeto. Mas alguns parlamentares pediram vista.
É preciso cumprir o prazo de uma sessão para que esse assunto volte novamente à reunião das comissões, e foi o que aconteceu. Nesta terça-feira, após a sessão plenária, os membros das comissões se reuniram mais uma vez para dar o parecer, para apreciar as emendas do projeto, que deve seguir com trâmite em breve, ser votado em plenário. Nós acabamos de votar o parecer de 50 emendas. Destas 50 emendas, alguns pareceres contrários, um parecer favorável. Na realidade, todas as emendas, algumas foram retiradas pelos autores, outras tiveram parecer contrários e uma que teve parecer favorável, que eu acho que é de grande importância para a cidade de Fortaleza, que é exatamente isentando todos os templos religiosos da cidade de Fortaleza. Essa emenda de autoria de alguns colegas vereadores, vereador Jorge Pinheiro, vereadora Priscila Costa, vereador Ronaldo Martins, vereador Márcio Martins e vereador Antônio Henrique e outros. E essa emenda foi subscrita por vários outros vereadores, entendendo a importância da isenção dos templos religiosos na cidade de Fortaleza, até pela importância e o papel que eles fazem na vida das pessoas. E a Prefeitura de Fortaleza começou a realizar audiências para colher ideias para o plano diretor municipal. Quem acompanhou o lançamento foi o repórter Carlos Henrique Costa e explica para a gente por que esse plano é tão importante para o desenvolvimento da cidade. O lançamento do processo participativo aconteceu no Teatro São José. Estiveram presentes representantes de diversos órgãos da gestão municipal, dentre eles a Casa do Parlamento de Fortaleza, encabeçada pelo presidente vereador Gardel Rolim, e alguns outros parlamentares. Estamos aqui, um grupo muito grande de vereadores aqui hoje, para dar abertura a esse grande momento, esse grande evento. Vamos começar agora a analisar a Fortaleza, analisar como Fortaleza cresceu, para onde Fortaleza cresceu, e aí sim a gente pode dar um trajeto, dar uma trajetória para que Fortaleza continue a crescer ainda mais. A cidade tem que andar para cima, andar para os lados, ela tem que fazer uma vizinhança legal com Calcaia, com Maracanaú, com Eusébio, com Aquiraz. E o plano diretor, ele vem fazer alguns ajustes. Todos os vereadores, assessores e membros do Poder Legislativo poderão já se integrar a essas discussões. Eu mesmo devo participar de alguns territórios, de alguma reunião de alguns territórios, para que a gente vá se apropriando e ouvindo de fato a população, que a esses é que interessa verdadeiramente. O plano diretor é o instrumento básico de desenvolvimento e expansão de Fortaleza. O seu principal objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar do fortalezense. Segundo o prefeito, a prioridade é evitar as desigualdades sociais. Toda a cidade está sendo conclamada a partir de hoje, pontapé inicial. Dividimos a cidade em 39 territórios e que deverão discutir 6 grandes eixos, desde o meio ambiente, a sustentabilidade, a geração de emprego, a educação, a cultura, para saber que cidade a gente planeja para viver nela com a nossa família. Segundo a lei, o plano diretor precisa ser revisado a cada 10 anos. Por conta da pandemia, essa revisão foi adiada para 2023. A ideia da gestão municipal é que a população participe. Por isso, uma plataforma foi criada. No mundo de hoje era impossível a gente fazer um plano diretor, uma revisão de plano diretor ou qualquer outra política pública participativa se a gente não tivesse algo dessa natureza, onde vai estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber contribuições não só de Fortaleza, mas de quem tiver interesse em participar, está lá para a gente receber as contribuições, avaliar e levar as propostas que forem pertinentes ao plano. Agora a gente fala sobre solidariedade. O Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza, equipamento do governo do estado, está precisando da ajuda das mamães de plantão. O banco de leite está com estoque baixo e assim colocando em risco a alimentação de bebês que estão internados em UTIs neonatais. As festas natalinas e as férias do início do ano prejudicaram a coleta de leite humano do Hospital Geral de Fortaleza. A gente teve uma diminuição de 30% no nosso estoque. Geralmente a gente recebe dentro do banco de leite como coleta domiciliar ou da neonatologia ou do AC, o alojamento conjunto aqui que a gente tem no hospital, 70 litros de leite. Então a gente teve essa queda, estava recebendo apenas 50 litros por essas festividades. Essas mães que foram passar,
algum período no interior, então em algum lugar que precisaram. Então a gente teve diminuição, mas é muito importante a gente se atentar e buscar essa campanha, porque os nossos recém-nascidos ainda precisam muito da gente. E essa perda de 30% fez falta. É que qualquer quantidade do líquido doado é precioso para o recém-nascido. Alguns deles precisam apenas de 1 ml a cada refeição. Pode até parecer pouco, mas as propriedades do leite materno são imprescindíveis para o bebê. Porque ele tem inúmeros benefícios, seja na mucosa gástrica daquele recém-nascido, seja nos fatores imunobiológicos que aquele recém-nascido recebe, que já é tão imunodeprimido, imunossuprimido. É extremamente importante porque ele tem uma qualidade necessária nutricional, digestiva, exatamente que aquele recém-nascido precisa receber. Qualquer pessoa pode fazer doação de leite humano. Basta estar saudável e não fazer uso de nenhum medicamento contraindicado durante a amamentação. Basta ligar para o telefone 3101-3355 e se cadastrar. Esse leite entra em todo um processo de controle de qualidade, quando ele é doado, para que ele seja levado e distribuído até a neonatologia. Então, quem recebe prioritariamente são bebês internados dentro da unidade de terapia intensiva, aqui da nossa UTI neonatal do Hospital Geral de Fortaleza, que é importantíssimo porque são recém-nascidos graves, geralmente prematuros, que têm uma imaturidade gastrointestinal e imunológica importante. Além da coleta e do processamento, o Banco de Leite oferece orientações para as mães assistidas pelo hospital. E continua a chover em boa parte do Ceará nesta terça-feira. Vamos saber agora qual foi o balanço da FUNSEMI, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Em 24 horas, as precipitações foram registradas pela FUNSEMI em 89 cidades cearenses. Os maiores acumulados foram registrados em Cedro, 45 milímetros, Morada Nova, 45 milímetros, São João do Jaguaribe, 43 milímetros e Jardim, com 38 milímetros. Para esta quarta-feira, a previsão é de mais chuva em várias regiões do Ceará. Daqui a pouco, saiba como atuar diante de acidentes. Primeiros socorros podem ser fundamentais para salvar a vida de uma pessoa que esteja em apuros. E ainda, saiba como vai funcionar o processo de revitalização da Praia de Iracema. O projeto foi apresentado hoje pela Prefeitura. O Direto da Redação volta já já. Depois de muita espera, a alegria vai invadir as ruas, as esquinas e o coração de todos. Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2023. Programação especial em toda a cidade. Acesse carnavaldefortaleza.com.br e confira. Ciclo Carnavalesco 2023. Massa Feira, no ritmo dos reencontros. Prefeitura de Fortaleza. E a gente já começa com uma boa notícia para um dos maiores cartões postais da capital cearense, a Praia de Iracema. Um projeto de revitalização foi apresentado nesta terça-feira pela Prefeitura e as obras devem começar já a partir de abril. O projeto de requalificação, paisagismo e urbanização da Praia de Iracema tem investimento de 27 milhões de reais e deve durar em torno de 18 meses. O anúncio foi realizado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto. Depois de um longo percurso de conversa com a comunidade, com os moradores, com a comunidade do Poço da Draga, com os empreendedores dessa região, com a prefeitura, essa região envolve duas secretarias regionais, a 2 e a 12, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. A gente pôde construir um projeto belíssimo para a Praia de Iracema. A Praia de Iracema tem um valor histórico imensurável para nós outros que já vivemos aqui momentos de sempre muita alegria. A obra contempla 2 quilômetros de extensão e abrange áreas da orla do aterro da Praia de Iracema e também do Poço da Draga. Trata-se de uma obra de reforma, basicamente, de uma área que já está ocupada, que já está edificada. É muito diferente da obra anterior,
que foi feita na outra parte da beira-mar, onde houve uma ampliação do aterro e uma criação de uma nova praia. Então, lá foi necessário um estudo muito mais elaborado sobre esses impactos. Aqui nós vamos impactar uma área que já é urbanizada. Então, o tipo de licença necessária é uma licença muito mais simplificada, a qual a gente já deu andamento, já está em andamento, e só vamos iniciar a obra, obviamente, com todas as licenças concedidas. As obras trazem um novo calçadão, mini-praças, caramachões, ciclovia, iluminação em LED, banheiros públicos, vagas de estacionamento e paisagismo com plantio de árvores e coqueiros. Além disso, um mirante será construído na área, com a instalação de um pavilhão para saltos. O Poço da Draga é um local tradicional, histórico, nós vamos requalificá-lo, já temos salva-vidas nos finais de semana e a gente está estudando maneiras mais modernas de garantir a segurança para os banhistas, para quem frequenta a praia de um modo geral. A intervenção também prevê a integração do trecho que compreende o Poço da Draga e a praia do Havaizinho. A coletiva contou com a participação do líder do Executivo na Câmara Municipal, o vereador Carlos Mesquita. Porque isso aqui vai ficar lindo, eu fiquei tão orgulhoso aqui ao lado do Sarto, quando ele está apresentando isso, que eu sou morador daqui também, só que o meu um pouquinho mais para lá, ali perto de onde é o Marinas. Eu morava ali, tinha uma casa ali, tá certo? Então eu fui um menino que vinha aqui para Padre Iracema, as piscininhas que tinha, muito orgulhoso do que o Sarto vai fazer, a continuação da beira-mar, né? Para ir até aqui o meu bairro, Moura Brasil, e eu tenho certeza em emendar com a Barra do Ceará. Parabéns, Sarto, estou muito orgulhoso de começar a liderar o governo, tendo que apresentar e mostrar para as pessoas isso. Agora você sabe como agir diante de acidentes? Sabia que técnicas de primeiros socorros podem ser fundamentais para salvar a vida de uma pessoa que esteja passando por um momento de emergência? Pois a gente preparou uma reportagem com algumas orientações para você saber agir na hora que mais precisar. Estar em casa requer uma série de cuidados, na cozinha principalmente. Mas aí quando você tem uma casa grande como esta, é preciso ficar atento toda hora. A Júlia confessa que vive em constante atenção. Com certeza, eu tento sempre deixar tudo sequinho, especialmente nessa época de chuva, que é muito comum ter acidentes, né? A piscina sempre presta atenção quando vem criança para cá, para eles não pularem. O fogão também, para ninguém se queimar. Enfim, a gente tenta sempre manter tudo organizadinho e no cantinho para evitar acidentes e não ter nenhum desespero em casa. Uma casa grande assim requer um cuidado redobrado. Este enfermeiro socorrista explica que alguns ambientes podem parecer inofensivos, mas podem acarretar sérios riscos. Mas mesmo um ambiente com arquitetura planejada oferece riscos sutis. Por exemplo, nós temos uma escada. Essa escada pode oferecer riscos, né? Se um idoso for subir a escada ou uma criança descer correndo. Lá atrás nós temos um deck. O deck tem uma piscina e não há problema uma casa ter piscina. Porém, aqui, inclusive, a piscina não tem uma grade de proteção. E a criança pode vir e simplesmente se jogar na piscina. Então, são muitos os riscos. Tomadas, por exemplo, tomada elétrica. Hoje, vende uma capinha para que essas tomadas possam ser protegidas. Essas tomadas normalmente são feitas na altura em que a criança pode colocar o dedinho, etc. Numa cozinha, tudo pode acontecer, principalmente quando se tem panela no fogo, nesse caso, uma cafeteira. Quando o líquido dela derrama, pode ocasionar graves queimaduras. E é aí que entram os primeiros socorros. Essas ações que são realizadas no momento que o acidente acontece, podem fazer toda a diferença. Alexandre ressalta que, antes de tudo, é preciso chamar o socorro especializado. De imediato, chamar o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, né, que é quem está de pronto atendimento, ou um serviço especializado. Algumas pessoas têm convênios com ambulâncias que podem vir ao socorro. Enquanto isso, no caso da queimadura, colocar a criança sob água a temperatura ambiente. Vou ser mais claro, debaixo do chuveiro. Tira a roupinha, coloca debaixo do chuveiro. É importante, no caso da queimadura, ressaltar que não passa pomada nesse momento da situação acontecendo. Não passa pomada e não passa algumas coisas folclóricas que já se criaram, como manteiga e etc, etc. Somente coloca a criança sob água em temperatura ambiente. E agora o direto da redação recebe o professor de Física e Astronomia, diretor do Planetário Rubens de Azevedo,
presidente da Sociedade Brasileira de Amigos da Astronomia, Dermeval Carneiro, para a gente falar sobre a programação do planetário que fica ali no Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura. Professor, boa noite e seja bem-vindo ao Direto da Redação. Boa noite. Professor, o planetário é um dos mais modernos do Brasil, né? Dessa série, porque a fabricante alemã, Carl Zeiss, ela tem vários modelos. Desse modelo Skymaster, o que está hoje instalado, foi instalado agora em dezembro, só tem 3 no mundo. Um nos Estados Unidos, o outro na casa dele, que é em Munique, na Alemanha, da fábrica, e o outro aqui, no Ceará. Agora, Dermeval, conta pra gente como é que funcionou esse processo, né, de modernização do planetário do Centro Cultural Dragão do Mar. Diretamente, efetivamente, na sua pergunta, o que mudou com relação ao anterior? Nós temos agora imagens de altíssima resolução, pode ser projetada imagem até 6K, que nós, para o telespectador entender, 6K é 6 milhões de vezes o Full HD, de uma qualidade excepcional. E isso promove o quê? Promove mais imersão do público, ele vê mais realismo, participa mais. O planetário, qualquer planetário de qualquer época, sempre é um instrumento inovador que leva a pessoa à viagem, à imaginação e também inovação no ensino. Com esses novos recursos, nós podemos promover inovação no ensino e popularização da ciência, com bem mais recursos, né? O pessoal da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, qualquer nível de ensino até o nível superior, ele pode presenciar sessões no fundo do mar, com imagens de altíssima resolução, sessões de um passeio por dentro do corpo humano, onde ele vai ver alta resolução. Isso define traz uma qualidade diferenciada para quem está acompanhando a evolução das imagens, porque hoje, né, no planeta você vê, isso aqui a cada 2 anos tem uma coisa surpreendente e a gente tem que acompanhar, né? O Ceará tem tido os gestores cearenses dos últimos anos têm tido essa visão para promover essa qualidade, para nós desenvolvermos a inovação no ensino, né? Isso foi muito importante. Ah, bacana essa experiência. E o horário de funcionamento, né, para as escolas, para o público em geral? O planetário lá do Centro Dragão do Mar, ele funciona ao público de quinta a domingo. Quinta e sexta-feira, com sessões às 18 e 19 horas. Sempre uma sessão infantil e outra infanto-juvenil adulto. Quinta e sexta-feira, 18 e 19 horas. Aos sábados e domingos, começa às 17 horas. Sessão às 17 horas, 18 horas, 19 horas e 20 horas. Também sempre uma sessão infantil, infanto-juvenil, juvenil adulto, sessão adulta. As pessoas podem escolher no site do planetário, através do Dragão do Mar também. Tem o release de cada, você se adapta àquela sessão. Se você vai com seu filho, com crianças de determinada idade, você vê lá no release aquela que você vai. Normalmente, viu, os adultos gostam das infantis, as crianças gostam dos adultos, porque os efeitos e, sabe, a imersão é um virtuário, um planetário desses modernos digitais, são verdadeiros virtuários. E conta pra gente, né, além dessa viagem no universo, né, como que você percebe a presença de alguns planetas, de alguns pontos importantes? Tem também uma viagem ao mar. Conta mais um pouquinho pra gente. A imitação é uma coisa, essa computação gráfica de última geração, tanto ela faz uma interação de imagens reais, quanto da produção de grandes empresas e gente, né, que tem qualificação com a produção de imagens digitais. Com relação à imagem do universo, nós reproduzimos com bastante, o planetário ele imita com bastante fidelidade aquele céu estrelado que só se vê no interior, né, da nossa infância, em cidades que não tem poluição luminosa, as estrelas saltam aos olhos, você vê a Via Láctea, e as imagens dos telescópios espaciais, como o telescópio espacial Hubble, agora com o James Webb, são imagens reais, galáxias nebulosas, né, você vê as constelações, morte de uma estrela, nascimento, vídeo de morte das estrelas, ou simulação de buracos negros. Então são imagens, você faz passeio por dentro de uma nebulosa. E para o público entender, nebulosa é uma nuvem de gás, resultado da morte de uma estrela por explosão,
e que esses gases vão se unir novamente e formar uma nova geração de estrelas, como aconteceu com o nosso Sol, e o resto que fica ao redor formam os planetas. Você vê isso sem ser com quadro Engel, você vê projetado numa cúpula. Então a imersão é maior, a compreensão é melhor para a parte pedagógica. E agora, professor, sobre a questão de mais informações, a programação completa, onde a gente pode acompanhar? Você pode visitar o site do planetário, planetariorubendeazevedo.com.br. Lá você tem a agenda para grupos escolares e organizações não governamentais, grupos de qualquer tipo de pessoas, escolas. Lá tem a programação e os registramentos. Também para o público em geral tem a programação. Você pode adquirir os ingressos online através do site do Dragão do Mar, né, dragondomar.org.br. Lá você adquire os ingressos tanto online quanto na bilheteria física do planetário. Perfeito. Eles têm aqui a programação, né, de fevereiro, viagem no foguete de papel, buraco negro, Caluoca-Rina, é isso? Passaporte para o universo. Tem atração boa aí para fevereiro. Essa viagem no foguete de papel e Caluoca-Rina são 2 sessões infantis, que a criançada sai de lá, ou a conversa com a família, com os pais, prolonga após a sessão no planetário. Eles vão conversando, são 3 crianças que viajam no foguete de papel e passam perto do Sol. Imagine o que é que a criança fica imaginando, né, com o Sol e um foguete de papel passando perto. Os buracos negros são esses objetos impressionantes do universo e misteriosos, e a sessão trata de explicar em linguagem bem simples para o público, né, entender o que são esses fenômenos previstos pela teoria geral da relatividade de Albert Einstein, que foi comprovada aqui no Ceará, no eclipse de 29 de maio de 1919, lá na cidade de Sobral. E a sessão se reporta à observação desse fenômeno que comprovou a teoria da relatividade. A gente conversou com o Dermeval Carneiro, diretor do Planetário Rubens de Azevedo, no Centro Cultural Dragão do Mar, professor de Física, de Astronomia, diretor daquele equipamento tão importante e também presidente da Sociedade Brasileira de Amigos da Astronomia. Depois dessa dica, o Direto da Redação vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir das 6 da noite aqui na TV Câmara Fortaleza. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.